fonoaudióloga, meu nome é Edilamar Bortolotto e eu gostaria de conversar com vocês sobre o tema do autismo, que me parece haver uma maior preocupação, um maior interesse, uma maior divulgação sobre esse tema, estabelecendo até mesmo datas como o mês Abril Azul, onde se relembra o tema do autismo com uma série de eventos. Então eu escolhi para começar a falar um pouco da minha experiência de 25 anos na área do autismo, e eu escolhi o tema de autismo, como identificar os primeiros sinais. O que eu percebo? Muitas pessoas falam para mim, essa criança me parece autista, essa criança eu acho que é autista, ou essa criança não tem traços de autismo. Como será que a gente conseguiria identificar se há realmente alguns sinais e aí, a partir desses sinais, ir em busca de um atendimento, um diagnóstico médico, para que essa criança possa começar a ser atendida de uma forma eficaz. Sempre lembrando que a estimulação precoce é fundamental para todos os casos, para todas as doenças, para todas as patologias, para o desenvolvimento de qualquer criança. A gente tem, pensando em 2 livros muito interessantes e que são as bases do diagnóstico. Então a gente tem o CID-10, que é feito pela Organização Mundial da Saúde, e ela coloca o autismo dentro do autismo infantil. Esse autismo está dentro dos transtornos do desenvolvimento psicológico, dentro dos transtornos invasivos do desenvolvimento. Então o autismo vai ser definido pelo CID-10, que é de 2011, como um transtorno invasivo do desenvolvimento, definido pela presença de desenvolvimento anormal e ou comprometido que se manifesta antes da idade de 3 anos. Então, uma manifestação muito precoce. A criança, desde que nasce, já tem um comprometimento, já tem um desenvolvimento que chama atenção. Então, pelo CID-10, a gente vai identificar um funcionamento anormal em 3 áreas: na interação social, na comunicação e também no comportamento repetitivo e restrito. Esse transtorno ocorre em garotos 3 ou 4 vezes mais do que nas meninas e, como eu falei, em um início bem precoce. Por que aparece mais em meninos? A gente tem algumas síndromes genéticas, como a síndrome do X frágil, onde o menino tem o X que ele herdou da mãe, o Y que ele herda do pai, porque ele é um menino. A menina tem um X que ela herda do pai e o X que ela herda da mãe. Havendo um comprometimento no menino desse único X que ele herdou da mãe, ele vai manifestar essa patologia. As meninas também manifestam essa patologia de uma forma mais leve, ou elas podem ser apenas portadoras da patologia. Vão transmitir para os seus filhos, mas não vão ser afetadas pela síndrome de X frágil. Então, os meninos ficam menos protegidos dessa síndrome genética. Então, havendo uma incidência maior os meninos. O DSM-5 seria um outro livro. A última versão dele, que é o 5, é de 2014, é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, feito pela Associação Psiquiátrica Americana. Ele também nos auxilia nas características para o diagnóstico do autismo. Então, o DSM-5 coloca o autismo dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, colocando como transtorno do espectro autista. O DSM-5, ele ampliou esse diagnóstico, colocando todas as crianças dentro desse mesmo diagnóstico, espectro de autismo, para atingir desde aquelas crianças muito pouco comprometidas até aquelas crianças mais comprometidas, para que fique mais fácil num convênio, para que eles tenham uma melhor assistência e para que a gente não tenha uma pluralidade de diagnósticos, como nós tínhamos antigamente, como síndrome de Asperger, o autismo clássico, e colocando tudo dentro do espectro do autismo, facilita esses encaminhamentos, esse atendimento, o diagnóstico. Sempre lembrando que cada um vai ter o seu autismo de uma forma muito diferenciada
muito singular. Então, o DSM-5 vai colocar que essas crianças que apresentam transtorno do espectro autista vão apresentar déficits persistentes na comunicação social e na interação social em múltiplos contextos. Então, não é só uma criança que é tímida na escola ou que não se relaciona bem quando está num parquinho. É uma criança que vai ter dificuldade de interação na escola, na igreja, no clube, com a família. Então, ela vai ter déficit de interação em vários contextos. E essa criança também vai apresentar padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades, conforme manifestado por pelo menos 2 desses 4 aspectos que eu vou falar agora. Primeiro, movimentos motores. É muito característico, um sinal muito fácil da gente identificar no autismo, esses movimentos repetitivos, que a gente chama movimentos estereotipados. Então a criança faz o mesmo movimento sem parar por muito tempo. Quando a gente usa autismo em filmes, a gente acaba, sempre os autores colocam alguma coisa de movimento para que as pessoas identifiquem que trata-se de um sujeito autista. A gente também vai identificar nesses sujeitos interesses nas mesmas coisas. Então, aquela criança que gosta de sempre usar a mesma roupa, de sempre ir pelo mesmo caminho, de sempre fazer a mesma atividade, de ir no mesmo shopping. Ela tem muita dificuldade em assumir novidades. Essas crianças também podem ter interesses fixos e restritos. Então, gostar só de dinossauro, mas não é numa fase da vida, por muito tempo. E usando esse mesmo tema em vários lugares. Então, ela vai se interessar só por caminhões, ou só por animais, ou só por dinossauros, de uma forma fixa e repetitiva. E essas crianças, adultos e adolescentes, podem apresentar uma hiper, que é exagerada, ou uma hiporreatividade a estímulos sensoriais e interesses incomuns. Tudo isso vai aparecer, são sintomas precoces com prejuízo significativo. Então essa hiperreatividade é uma criança que se incomoda demais com o barulho de um ventilador que pode nem estar me afetando. Ou uma criança que ouve uma buzina que eu ainda nem comecei a ouvir, ou o barulho de um trem. Ela de longe identifica e aquilo a incomoda. Ao mesmo tempo, eu tenho uma hiporreatividade. Ela pode fazer a mesma coisa várias vezes, ela pode ir numa montanha-russa 10 vezes e ela não tem uma tontura, ela não tem um mal-estar, porque aquilo não a afeta em nada. Esse estímulo sensorial chega de uma forma muito reduzida. Quando a gente tem, uma criança com uma suspeita de autismo que tenha esses sinais, é muito importante o diagnóstico médico, ele é o ponto de início, mas é muito importante a gente valorizar todo esse conhecimento que os pais têm dessa criança. A gente vai ter sempre, em qualquer caso, uma criança que eu imaginei que vai ser loirinha, de cabelo de olho castanho, essa criança pode nascer moreninha, de olho verde. Então a criança que é imaginada pelos pais quando eles estão grávidos, e essa criança real é sempre diferente, em qualquer caso. Você imagina uma criança moreninha, ela nasce loirinha, e aí o contrário. Então isso sempre, a gente imagina que a criança vai ser um anjinho, ela pode ser uma criança teimosa. A gente, em qualquer lugar da vida da gente, a gente vai se adaptando, ao real, aquela criança que nasceu, de forma concreta, que a gente está convivendo com ela. Só que muitas vezes o saber, dos profissionais da área de saúde acaba por desautorizar os pais a cuidar dos seus filhos. Os pais são destituídos do seu papel de pais pelos discursos dessa área médica. E a gente não pode esquecer isso nunca, que os pais são os especialistas. Cada criança é de um jeito. E quem conhece a história, quem conhece a criança, são primeiramente os pais, que vão muito nos ajudar em todo esse caminhar que nós vamos ter que ter no atendimento às crianças com transtorno do espectro autista. A clínica psicomotriz, onde eu trabalho já há 25 anos,
ela tem sempre um olhar voltado sobre o sujeito. Então, eu vou focar o meu trabalho no sujeito. Essa é uma clínica centrada em um sujeito desejante e não mais uma terapêutica fundamentada com objetivos e técnicas. O meu planejamento, o meu objetivo, tudo é individualizado, porque cada criança é singular e é sempre possível achar uma singularidade na atitude ou na fala de cada criança. Então, uma criança que tem uma fala repetitiva sobre um tema, ela me dá indícios de que aquele tema lhe interessa, de que aquilo é uma coisa que a angustia, ou aquilo é uma coisa que ela deseja falar sobre aquilo. É um tema que ela me propõe. Então eu vou sempre buscar nessa singularidade um sujeito que se coloca com o seu sofrimento, a sua angústia e o seu desejo. Então uma criança sempre vai falar daquilo que está angustiando. Então quando a gente tem o falecimento de um animal de estimação, a gente tem alguma coisa que está perturbando a criança, angustiando a criança, ela vai nos trazer esse tema de uma forma que a gente tem que estar atento para entender o que será que ela está me falando. Por que ela repete a palavra amor ou por que ela repete a palavra cachorro? Então cada pessoa vai ter a sua fala estereotipada, porque ela tem um significado para aquela pessoa. Sempre a partir do vínculo com esse sujeito, eu vou buscar identificar do que ela está querendo me falar. Quando eu faço uma avaliação, eu sempre vou ver o que a criança faz. O que a criança não faz, todos nós sabemos, né? Ela vem com diagnóstico, ela não anda, ou ela não fala, ou ela não mantém a atenção por mais de 15 minutos, ou ela tem dificuldade de caminhar. Tudo que ela não faz, eu já sei. Então eu vou buscar o que ela faz. Ela pode não andar, mas ela engatinha. Ela pode não falar muitas palavras, mas ela chama a mãe, chama o pai. Então o que essa criança faz? Ela pode não gostar de alguma coisa, mas ela gosta de dinossauros. E é a partir do interesse dela que eu vou começar a me relacionar com ele, com ela, com ele, sempre ampliando esse interesse dessa criança. Então eu vou sempre trabalhar com antecipação, eu vou antecipar o sujeito, né? Vou antecipar o falante. Então eu vou brincar, o que você quer brincar? Com esse jogo ou esse jogo? Eu dou à criança a oportunidade de ser sujeito, de escolher o que ela quer falar, de escolher o que ela quer fazer. E sempre me dirigindo a ela, você quer agora montar isso daqui? Você quer agora a gente vai pintar? Dando um espaço para que ela me responda. Sempre colocando essa criança no lugar de falante. Na clínica psicomotriz, a gente vai analisar os padrões cênicos. Eu vou falar de todos eles e depois eu vou me deter em cada um deles. Então eu vou ver como é o olhar dessa criança, o toque, a voz, ela aceita a voz, ela reconhece a minha voz, os movimentos, os gestos, o não e a dor, a cena de ficção, o brincar e ser curioso. O olhar é a primeira coisa que me chama, é o primeiro sinal para mim, né? Para tentar identificar se essa criança tem algum sinal de autismo. Eu vou ter que buscar um atendimento médico, um diagnóstico, ou essa criança está caminhando bem. O olhar é o primeiro diálogo gestual e abrangente entre a mãe e o seu bebê. Então, a mãe está olhando para o bebê principalmente está olhando para o olhar da mãe, eles trocam esses olhares. Então, a presença ou não desses jogos de olhar, a mãe fala, a criança vira para a mãe, a criança segue essa mãe com o seu olhar, ou no lugar disso a gente encontra olhares vazios, ausência de olhar, ou como a gente chama, olhares prisioneiros. É aquela criança que olha para a roda do carrinho, mas não olha para o carrinho. Ela pode olhar para o cabelo da mãe, mas não olhar para o rosto da mãe. Então é fundamental que a criança olhe para a mãe devolva esse olhar da criança. O toque, né, seria o segundo item. O intocável do toque é aquilo que a gente não consegue definir que existe num toque. Então quando eu abraço uma criança, quando eu toco essa criança, eu transmito não só
a estimulação sensorial, mas o carinho, o afeto, o interesse, a preocupação, eu transmito muito mais, eu transmito afeto para ela através do seu toque. E pode muitas vezes haver um toque nessa criança que não será significante, onde a criança vai ser abordada como um organismo sem uma afetividade. A gente vê isso muito em crianças que ficam muito hospitalizadas, ou aquelas crianças que antigamente a gente encontrava mais, ficavam em creches, onde as pessoas tinham um tempo muito curto para trocar as crianças. Então as crianças eram higienizadas, eram alimentadas, mas as crianças não eram tocadas com afeto de uma forma significativa. Então, se eu tenho um toque não significativo, nós vamos encontrar nessas crianças reações tônicas, como hipotonias, distonias, e a criança tocará tocará em tudo, sem tocar a si mesma nesse toque, que é esse diagnóstico tão comum que a gente encontra hoje de hiperatividade. É aquela criança que pega o carrinho, pega a boneca, pega a caixa, derruba tudo, volta para o carrinho, volta para a boneca. Então ela toca tudo, mas ela não brinca com nada, ela não aproveita nada, ela não vivencia nenhuma dessas brincadeiras com esses objetos que ela poderia estar brincando e criando alguma coisa. A voz da mãe, que seria o terceiro item, com seu bebê, é uma voz melódica, cuja prosódia desperta e deflagra o desejo. É aquilo que a gente chama de manhês. Então, quando a mãe ou uma pessoa mais velha se dirige ao bebê, ela sempre vai simplificar a fala dela, né? E a gente usa uma riqueza de entonação. Ai, o bebezinho da mamãe. A gente não vai falar de uma forma correta e a gente vai usar essa riqueza de entonação, de prosódia, para chamar a atenção da criança, para a gente tentar nos nivelar a essa fala ainda inicial da criança, e transmite afeto, transmite atenção. Ao falhar essa voz de encontro, no seu lugar aparecem os gritos, os sons inarticulados, as ecolalias, como eu falei, né, que é essa repetição da fala, essas falas estereotipadas, sempre fala a mesma coisa, bom dia, tchau, tchau. Então é uma fala que pode se encaixar algumas vezes com sentido, mas muitas vezes elas são repetidas numa situação onde elas não fazem sentido. Pode aparecer a gagueira, pode aparecer o mutismo. Né? O outro item que a gente vai observar, e como eu falei, que chama muita atenção, são esses movimentos repetitivos, sem dor ou cansaço. Aquela criança que faz horas e meses o mesmo movimento, sem sentir dor, sem se cansar. Ela repete o mesmo movimento, sem dar um significado a esse movimento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar dar um significado a esse movimento. E ao serem reconhecidos como significativos e transformados pelo cenário montado pelo outro, esses movimentos vão ser vistos como gestos. Então eu posso dizer tchau ou oi para esse mesmo movimento, possibilitando que ele apareça com significado. E que aí ele não pode aparecer o tempo todo, porque eu não falo oi ou tchau o tempo todo. Então, a partir desse significado, esse movimento vai começar a ter sentido. E a criança vai fazer esse movimento dando a ver para o outro. Ela vai usar isso me dizendo alguma coisa, se comunicando, transmitindo a sua mensagem. O não e a dor, que é um outro item para a gente observar, o não, esse gesto negativo, na verdade, é de afirmação de si mesmo, afirmando ser diferente do outro e confirmando a sua própria identidade. O que quer dizer isso? Eu só posso brincar de não ser Edi se eu tiver a minha identidade constituída. Então eu posso ser a Cinderela, eu posso ser a Cruella, eu posso ser outros personagens, porque eu já assumi a minha imagem e essa minha identidade. Aí eu posso brincar de ser outras coisas, outras pessoas. Posso brincar de ser árvore, de ser um cachorro, posso brincar de ser outras coisas. A criança que não consegue negar-se, né, deixar de ser ela mesma para ser uma outra coisa, ela não brinca de ser outra coisa, ela não consegue não se afirmar o tempo todo.
E é interessante que as crianças não conseguem brincar de ser o bandido, de ser o malvado, se ela não tiver sua identidade já estabelecida. Ela só consegue brincar, né? Às vezes elas conseguem ser um personagem que elas gostam muito, mas brincar de ser aquele personagem que elas não aprovam só se elas já estiverem com uma identidade mais constituída. O que a gente vai encontrar nessas crianças? Ausência de medo, de ciúme, de dor, ausência de risco e de perigo. Então essas crianças, esses adultos, esses adolescentes têm que ser muito cuidados, porque o risco eles não percebem risco, não percebem perigo, muitas vezes podem se machucar sem perceber. E aí o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar automutilações e, como eu falei, estereotipias sem dor, onde o movimento é repetido, mas não há cansaço, não há fadiga nem motora. Um item importante e relevante para a gente identificar esses primeiros sinais do autismo é a cena de ficção, brincar e ser curioso, o que é muito característico da infância. Então é essencial ver se a criança brinca. Essa criança brinca ou não sabe brincar, né? E essa criança que não brinca, isso chama demais a atenção. É um sinal que a gente tem que observar. Ela não brinca porque não tem ninguém para brincar com ela ou ela nunca brinca? Ela manuseia os objetos ou ela brinca com eles? Ela manuseia parte de objetos ou ela brinca com o brinquedo, criando uma cena, fazendo um carrinho, vai passeando com o carrinho, alguém desce, abastece, né? Então isso é brincar, criar uma cena, né? Porque a gente acredita que o brincar constrói a criança. A curiosidade infantil é uma busca inventiva e exploratória de um mistério que permanece desconhecido. Desconhecimento é esse fundador do saber infantil. Então esse brincar da infância é fundamental. É na infância que a criança brinca de ser mãe, brinca de ser pai, brinca de ser cantor, brinca de ser engenheiro e ela brinca de ser adulto. E a partir daí ela vai construindo o seu saber. Assim como ela vai também nas brincadeiras transmitir as suas angústias. Ela vai brincar da bonequinha que está doente, ela vai brincar da bonequinha que foi viajar, ou ela vai viajar e deixa a boneca sozinha. Ela vai brincando, colocando aí as suas angústias, o seu sofrimento e a exploração da sua futura realidade, né? Do seu futuro. Você é professora, você é mãe, você é uma cantora. Ela brinca daquilo que ela imagina. E o que é nosso objetivo? A gente quer sempre construir um sujeito desejante. Quem é esse sujeito desejante? O sujeito desejante, ele poderá brincar, desdobrar-se, ser outros personagens, ocupar diferentes posições. Então ela pode ser aluno, ela pode ser empregado, ela pode ser aquela pessoa que está dentro do ônibus, ela é o passageiro, ela pode ter vários papéis na sua vida, como a gente também tem. Ela pode se colocar em cena, mostrando seus desejos e as suas singularidades. Eu agradeço então a atenção de vocês. Caso vocês queiram comentar ou questionar alguma coisa, entre em contato conosco nesse site que se encontra aqui ou façam seus comentários. Muito obrigada!